Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Motivo de muita felicidade estar conhecendo mais um povo adorador e que vai morar no céu. Quem vai morar no céu aqui, levanta a mão. Eu vou morar. Amém? Está comigo a minha esposa, a bispa Regiane. Deus abençoe ela grandemente. Agradeço a oportunidade ao bispo. Deus abençoe o senhor e a bispa. Pastor, prazer conhecê-lo, viu? Deus abençoe. Meus amados irmãos, sem muita demora, eu quero convidar você a se colocar sobre os pés, em nome de Jesus. Se puder me ajudar com o fundo, eu vou. Tem fundo musical? Se puder me ajudar. Meus amados irmãos, quem trouxe o teu exemplar bíblico, abre aí no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Aleluia. Quem encontrou pode dizer amém. E diz assim: o chamado de Ezequiel. E ele me disse: filho do homem, põe-te sobre os teus pés e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo e me pôs sobre os pés para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E disse-me: filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até os dias de hoje. Amém? Senta glorificando o Senhor. Pode sentar glorificando o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, digno de toda glória. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Meus amados irmãos, o livro do profeta Ezequiel é um livro que me chama muita atenção. Por quê? Porque essa pessoa que você está vendo aqui nem sempre foi um ministro do Evangelho, nem sempre foi um pregador do Evangelho. Essa pessoa que você está vendo aqui, lógico que para honra e glória do Senhor, outrora era um feiticeiro e um homossexual. É até complicado de dizer, mas é como Deus trabalhou, é como Deus me tirou do lamaçal, é como Deus me trouxe para ministrar, assim como outros tantos de vasos, como outros tantos de ministros do Evangelho. Eu, dos meus 14 anos até os 21 anos, eu participei de liturgias da Umbanda, e morei com um homem, tive um relacionamento desses 14 anos até 21 anos de idade. Mas tudo para honra e glória do Senhor. Porque como pregar para macumbeiro sem saber? Como pregar para homossexual sem saber? Mas hoje Deus me agraciou, tenho uma esposa linda, tenho filhos, né? Não gostava de mulher, hoje tem minha esposa linda, eu olho para ela, até o choro dela já me faz feliz. Isso é muito bom. Antigamente não gostava nem de ver, agora está aqui na minha frente e amo mesmo de todo o coração. Para você entender melhor o que eu vou dizer para você, o livro do profeta Ezequiel, ele tem quase o mesmo caminho do que eu passei. Como assim, apóstolo? O livro do profeta Ezequiel, ele começa nos seus primeiros capítulos. Capítulo número 1. Vai relatar que Ezequiel tinha uma nação. Vai relatar que Ezequiel tinha uma família. E o pai dele também era um sacerdote chamado Buzi. Esse povo foi escolhido simplesmente para adorar a Deus. Foi escolhido simplesmente para servir o Senhor dentro do templo. E o interessante é que o livro de Levítico vai relatar a respeito
vai relatar que o sacerdote, quando ele ia para o templo, ele tinha que ter na faixa de 22 a 25 anos de idade. E Ezequiel, ele cresce com a tua mente ligada a um sacerdócio. Ele cresce com a tua mente ligada a um altar. Ele cresce com a tua mente ligada a servir a Deus. Vem comigo numa forma inteligente de raciocínio, uma forma de interpretação, uma forma que o Espírito Santo vai nos trazer hoje aqui. Imagina comigo Ezequiel nas suas idades de 8 anos de idade. E ali, sabendo nós que a tribo de Arão, a família de Ezequiel, era uma família escolhida para fazer a diferença. Era uma família que andava no meio da sociedade, todo mundo via, todo mundo olhava, quem sabe se alguém julgava. Por quê? Porque a família de Ezequiel, até a roupa era diferente, as vestimentas eram diferentes. Se você entender melhor, dentro da Bíblia vai dizer que as suas vestes, as vestes sacerdotais, eram vestes brancas. Eles não usavam outro tipo de veste. Portanto, que no meio do comércio também tinha outro tipo de veste. Eram vestes coloridas. Aquele que trabalhava na terra também tinha outro tipo de veste. Era uma veste marrom, para que não se sujasse com a terra. Portanto, Ezequiel agora foi escolhido para servir o Senhor, simplesmente para acender incenso, emolar o novilho, sacrifício do povo para Deus. Ele foi escolhido para uma direção diferente. Ele foi chamado. Mas veja comigo como que o ser humano é. Imagina comigo uma família que comia do altar, uma família que comia do melhor. Toda parte que era apresentada em cima do altar de Deus, eles tinham uma percentagem, tinha algo que vinha para a mão deles. Porque o sacerdote, ele andava com um garfo do propiciatório, um garfo amarrado do lado. Porque quando ele ia fazer o seu holocausto, ele tirava uma parte daquilo que ia ser queimado e levava para a tua família alimentar. E agora, imagina comigo dentro de Várzea Grande, todo mundo olhando no bispo, falando assim, poxa, o bispo come do melhor do altar. Todo mundo olhando no pastor, falando, o pastor, ele tem as melhores oportunidades. Todo mundo olha no corpo dos levitas, dos adoradores, e fala, por que eles têm a oportunidade e eu não tenho? Todo mundo começa a julgar. Mas o interessante, que quando começa a julgar, está julgando quem Deus escolheu. Está julgando quem Deus separou. Está julgando quando Deus tira eles para um propósito diferente. Assim foi na minha vida. Na tua vida também vai ser. Imagina comigo agora, no capítulo de número 1, bispo, vamos entender que começa a narrativa. A narrativa começa dizendo que vinham os babilônios lá da tua terra. E agora o projeto, o sonho de Ezequiel vai ser frustrado. O chamado de Ezequiel vai ser frustrado. Aquilo que Deus apontou para Ezequiel, apontou para a tribo de Arão, agora vai ser frustrado. Agora imagina comigo, Ezequiel andando na beira do rio Eufrates, 4.500 quilômetros, amarrado pelos pés, amarrado pelas mãos junto com os príncipes de Israel, levado até a Babilônia. A Bíblia vai dizer que Ezequiel agora vai estar sentado à beira do rio Quebar. Quando ele está sentado à beira do rio Quebar, na beira do cativeiro, é no cativeiro mesmo, é ali aonde tem aflição, aonde vem a depressão, aonde vem o apontar, aonde vem a acusação, que agora vai começar uma intimidade diferente com Deus. Agora, quando Ezequiel está sentado na beira do rio Quebar, todos apontando ele, todos criticando, todos dizendo, cadê o teu sacerdote Ezequiel? Cadê as tuas roupas brancas, Ezequiel? Cadê o teu chamado? Cadê os incensos que você acendia? Cadê os novilhos? Cadê a faca? Cadê o altar de ouro que tinha? Agora todo mundo vai começar a apontar Ezequiel. Mas o mais interessante, bispo, que crente, quanto mais você espreme, crente, quanto mais você oprime, mais ele vai tendo visão do céu. Crente, quanto mais você fala mal, mais ele vai entrando na presença de Deus. Sem opressão não há oração. Eu costumo dizer, quando você vê um crente cantando, orando, você pode ter certeza, o diabo pode estar tentando contra a casa dele, mas é na beira do rio Quebar, é lá na beira mesmo, lá no meio do cativeiro, que ele vai começar a ter visão do céu. Ele vai começar a ter uma visão diferente do céu. E Deus me trouxe aqui para dizer, tem pessoas no nosso meio passando por cativeiro, tem
pessoas no nosso meio passando por afronta, mas Deus está mandando dizer: o tempo do cativeiro vai passar e a honra está para chegar na tua casa, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante. Imagina comigo um jovem de 14 anos, como Ezequiel. Um jovem que meus tios, também da igreja batista, tradicional. Meus tios sempre orou por mim, sempre colocou eu no altar. Aí de repente lá de Uberlândia, eles visualizam a cidade de Orlândia e houve um rumor que aquele jovem que eles apresentavam no altar estava participando de umbanda e estava se deitando com um homem. Imagina só. Imagina, a minha tia se desloca de Uberlândia, centenas de quilômetros, e vai para minha casa. Senta de frente a frente da beliche. Eu chego do congá, quando eu entro pela porta do quarto bispo, está lá minha tia. Eu chego, parei, escorei na porta, falei: meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Quando eu sentei, ela abriu a Bíblia e ela disse assim para mim: olha, você pode andar todas as terras do mundo, mas o chamado que Deus te fez, Ele vai cumprir. O chamado que Deus fez para você vai se cumprir. Os teus filhos, eles podem estar andando neste mundo nessa hora. Eles podem estar passando pelo mundo das drogas. O teu esposo pode estar passando pelo mundo da bebedice. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite, que eles estão debaixo de uma promessa. Porque enquanto eles estão aí, nós estamos aqui adorando o nome de Deus, apresentando a vida de cada um deles. Enquanto nós estamos aqui, estamos apresentando as nossas finanças, a nossa casa, os nossos projetos. E Deus vem bradar no nosso coração que há de se cumprir cada detalhe das profecias que Ele proferiu. Olha só. Tempo se passaram, dias se passaram, e aí meu pai decide mudar para o estado de Goiás. E eu já com 20 anos de idade. E o projeto e o plano era montar um dos maiores centros de umbanda que tinha dentro do estado de Goiás. Cresceu o mistério. E quando eu cheguei no estado de Goiás, eu era um macumbeiro bem afrontador, viu, pastor? Eu batia de frente com crente, arrancava roupa de crente, mostrava revistas sensuais para crente. Eu perseguia mesmo, eu era belial até o sangue. E aí eu encontrei o senhor, e esse senhor, ele era crente de verdade, porque quando você bate de frente com uma pessoa de oração, você dá de cara na parede. E aí eu afrontei ele falou que o anzol de Jeová estava no meu queixo. E eu falei para ele, se o Deus dele fosse mais forte que o meu, que ele me matasse e fizesse segundo as orações dele. Irmãos, eu fui para casa depois daquela afronta, eu deitei e não levantei. 20 anos de idade servindo o diabo. Quando eu deito na cama, meu corpo paralisa da ponta do dedo até o pescoço. E começa um inchaço, os braços movimentam, mas daqui para baixo não movimenta mais. E eu começo a clamar, e o meu clamor é qual? Os deuses que eu servia. Começo a clamar toda a pombagira que tinha, Sete Saia, Maria Mulambo. Começo a chamar Maria Padilha, começo a chamar a Linhagem das Trevas, começo a chamar Tranca-Rua, Exu Caveira, começo a chamar todos que tinha. Começo a chamar Zé Pilintra, Baiano, Boiadeiro, Ogum, Oxóssi. Ninguém me deu ouvido. Ninguém me estendeu a mão no momento que eu mais precisei. E sabe que é o seguinte? Passei um mês, Deus sabia o coração que eu tinha, sabia a minha intenção, e Ele não colocou a mão em mim e me libertou. 2 meses eu na cama, 3 meses eu na cama, clamando esses orixá. 3 meses eu na cama, 4 meses eu na cama, 6 meses, a ponto de morrer 7 meses eu na cama, 8 meses eu na cama. Quando eu cheguei à beira da morte, me levaram para um centro de triagem. Quando eu cheguei no centro de triagem, cheguei lá no centro de triagem, tinha uma senhorinha lá no canto, cuidando das pernas do pai dela, tratamento de chagas. Ela falou, meu filho, eu vou chamar o meu pastor para você, você aceita? Eu falei, pode chamar. É a única solução, já estou no abismo, na beira, então não vou querer morrer. Assim como todos. E esse pastor veio, quando ele entra dentro daquele centro de triagem, bispo, ele já entra assim, fazendo aquele barulhão pentecostal que crente faz. Eita glória, como todo crente faz. Quando ele chegou perto de mim, ele já apontou a mão e falou, meu filho, você quer servir a Deus? Você vai me prometer que quando você sair daqui, você vai servir só a Deus, nada além, somente Ele. Você não vai servir a homem, não vai se preocupar a terra que tu vai pisar. O que Deus mandar você falar, você vai falar. Você promete para mim?
Eu falei, eu prometo. Então agora feche seus olhos. Ele passou um óleo no meu corpo, um óleo ungido. Quando ele passou esse óleo ungido, eu derramei em lágrimas e deitei e caí num sono profundo. Quando foi lá para as voltas dos meio-dia, minhas pernas já estavam penduradas e eu já estava andando dentro daquele centro de triagem. Já peguei tudo que era meu e já parti para casa. E eu vim para te dizer algo aqui: orixá não tem poder, umbanda não tem poder, candomblé não tem poder, mas o Deus que você está servindo aqui, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para salvar, e Ele chamou cada um dos teus para uma grande obra. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus neste lugar, porque Ele é perfeito. O chamado do crente sempre foi árduo. O chamado do crente sempre foi árduo. E crente, e ele acha que quando a pressão vem, o cativeiro vem, vai matar ele. A Bíblia nos faz entender que cativeiro não mata crente. A Bíblia nos faz entender que afronta não mata crente, ela só evolui. Eu costumo dizer que crente é igual clara de ovo. Quanto mais você bate, mais vai evoluindo. E Deus está me mostrando pessoas aqui dentro que tem chamado e chamado grande. Deus me revela um jovem que está aqui no nosso meio, que tem um chamado de pregador da palavra. Quando ele passou pela porta, eu comecei a ministrar. Ele passou pela porta, Deus falou, lá vai um Ezequiel. Ele está na beira do rio Quebar. Ele não está entendendo. Fica de pé aqui, meu. Já pode ficar de pé. Não vai ser nada vergonhoso para você. Vem até aqui. Quando ele passou pela porta, Deus falou no meu coração. O senhor me dá licença, bispo? Quando ele passou pela porta, Deus falou no meu coração. Falou assim, olha Ezequiel, o teu chamado é para pregar a palavra de Deus. O diabo tentou te levar para o mundo do crime, tentou descer você à sepultura, tentou guardar você dentro de um presídio, mas Deus manda te dizer, você pode até ir para o presídio, mas é para pregar a palavra de Deus e resgatar aqueles que estão ali. É Deus te dizendo, fica bem aqui de frente à Bíblia. É o que Deus está revelando. Está vendo essa escritura aqui? Deus está mandando eu te dizer, tu vai empunhar ela como muitos pregadores da palavra. Deus está mandando eu te dizer, olha, diga para ele que ele pode andar os quatro cantos dessa terra, mas a mão dele vai ter que empunhar a espada e pregar a palavra de Deus. É Deus dizendo, é eu que estou chamando ele para uma grande obra. Queira ele não queira, queira ele queira. Olha só para mim, olha aqui. Eu vejo uns caminhos fechados. Até aqui a aflição foi demais. Eu vejo como um espírito de depressão pairou sobre você, que as portas se fecharam de uma forma extraordinária e você não está entendendo. Você sabe por quê? Porque eu vejo ele, meu pastor, começando na adoração. Eu vejo um levita, um tocador de instrumento. Está me entendendo? Eu vejo aqui um percussionista, aqueles que bate em baqueta, toca acordeão, parece aqueles violão grande. E Deus dizendo assim que tu foi chamado para adorar, jovem. É Deus dizendo assim que Ele tem porta aberta para você, mas hoje Ele te chama para algo diferente. Ele te chama para um retorno para a casa de Deus, para pregar a palavra, para se empenhar no altar. É Deus dizendo assim, ó, diga para Ele que eu tenho saudade do que Ele fazia para mim, das posições que Ele tomava. Hoje eu quero algo novo com você, porque enquanto você estava lá, tinha pessoas que oravam, tinha pessoas que jejuavam, tinha pessoas que clamavam, o teu nome estava no altar, havia clamores, e Deus dizendo assim, ó, diga para ele que eu ouvi o clamor de uma mulher, uma intercessão de uma mulher, e hoje ele está aqui por causa da oração dela. Então hoje é necessário que ele comece a caminhar novamente na obra, diz o Senhor. Vem até aqui, bispo. Pega na mão dele. Sabe o que Deus está me revelando aqui? Está me revelando uma paternidade espiritual. Eu não sei se vocês o conhecem, mas eu vejo esse jovem aqui, congregando aqui. Está me entendendo? Eu vejo ele fazendo a obra de Deus aqui. E Deus está mandando dizer, eu tirei todos os instrumentos de esportes evoluídos, radicais da vida dele, para trazer ele para o meu altar. Amanda Sépia.
É Deus dizendo assim, ó, tu vai pregar a minha palavra, porque hoje eu te escondo debaixo das minhas asas, hoje eu te escondo debaixo do meu manto sagrado. É Deus dizendo assim, ó, do altar vai começar a fluir bênçãos para a tua vida, diz o Senhor. Dá um abraço nele, bispo, em nome de Jesus. Ele pode sentar, fica de pé aqui, filha. Olha só, tu também está debaixo de uma cobertura espiritual. E Deus dizendo assim que muitas obras de bruxaria foram feitas. Foram feitas para tirar você da direção de Deus. E eu vejo como se fosse uma parede dentro de uma casa. E essa parede está trazendo uma divisão. Débia, face, eu vejo pessoas separadas. E Deus dizendo assim que Ele vai derrubar esses tijolos. Já começou o trabalhar de Deus de cima para baixo. A bênção já está começando, a obra já começou. E Deus te dizendo assim que vai vir cada um para o altar de Deus. É Deus dizendo assim que vai vir cada um para o altar do Senhor. Há uma oração aqui no mundo espiritual contrária a este culto hoje. Eu posso sentir a batalha lá no céu, espadas tininos. Você sabe por quê? Porque Deus tem bênçãos para esta igreja. Deus tem bênçãos para vocês. E Deus dizendo assim, ó, diga para ela ficar no meu altar, na minha presença, porque enquanto ela fica na minha presença, eu entro lá, abro as portas novamente, saro, salvo a casa dela, restituo a aliança, vou fazendo a obra, vou reconstituindo as obras financeiras, enquanto ela adora, enquanto ela investe, enquanto ela põe no meu altar, enquanto ela doa para a minha obra, eu vou fazendo, eu vou abrindo portas, eu vou justificando ela no mundo espiritual. Vem até aqui, filha. O diabo lutou para mim não vir aqui hoje. Minha esposa é prova. O carro parou, eu parei na estrada, veio uma Paraty lá de longe dando ré, o carro travou. E ele veio e empurrou o carro para trás. E depois o carro não quis pegar, travou na partida e ficou... Eu falei, nós vamos no nome de Jesus. Nós vamos no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus tem bênçãos para essa igreja. Deus está me mostrando que essa igreja aqui já está pequena, e Deus dizendo assim que vai começar a movimentar os projetos. Eu vejo Deus estendendo as tendas, eu vejo Deus ampliando este lugar, crescendo este lugar, e Deus dizendo assim, ó, chegou o tempo de evoluir, chegou o tempo da prosperidade sobre essa casa, mesmo o povo não querendo, mesmo oração contrária, porque Deus me mostra uma bruxa passando nessa rua, uma obra de bruxaria o tempo todo, o bispo dizendo, vai fechar, ele vai ter que fechar, ele não vai resistir, ele não vai aguentar, uma macumba bem na esquina, do outro lado de lá, e Deus dizendo assim, ela bateu o pé, ela acendeu vela, a vela acabou com o dinheiro dela na vela, agora ela vai ter que ver o crescimento da obra, ela vai ter que ver o crescimento da igreja, ela vai ter que ver o crescimento dessa obra. Olha só, Deus está dizendo para mim que tem uma chave nas tuas mãos. Ei, e a chave que Deus tem nas tuas mãos, ela vai abrir uma porta. E a porta que Deus vai abrir é uma porta financeira. Você sabe por quê? Porque está tudo travado. E Deus dizendo assim que agora, desses 3 meses finais, começa-se uma evolução em um CNPJ guardado. Ramanda Sébia. Vai começar a ampliar, vai começar a vir coisas. Você não está entendendo. Eu já vejo o nome dela entrando no azul, meu pastor. Já vejo o nome dela entrando no azul. E Deus dizendo assim, ó, diga para ela que as portas esteve fechadas até este mês. A partir deste mês que está entrando agora, eu entro e começo a movimentar as águas ao favor dela. Vai ter sim funcionários trabalhando para você. É Deus dizendo, filha, tu colocou no meu altar um grande propósito financeiro e vai cumprir com propósito, porque eu vou entrar com providência sobre a tua vida. Abraça ela. Aleluia. Essa é a irmã de óculos. A senhora pode vir até aqui? A senhora mesmo, profeta das nações. Eu gosto de chamar profeta, pastor. Mas um profeta que, quem sabe, está correndo da obra, né? Vem aqui. Olha só, uma pessoa que Deus me mostrou que chamou ela para fazer a obra.
Chamou ela para agarrar mesmo no cajado. E ela não está entendendo o porquê. Eu vejo uma humilhação, ela sentada, ela vê, quer fazer, mas há uma opressão que impede ela. E Deus dizendo assim, olha, diga para ela que era para ela estar em outras condições, muito diferentes, evoluidíssimas, muito diferentes. Mas Deus tem falado contigo no íntimo. Sabe o que Deus me mostra aqui, meu pastor? Deus me mostra um grande reboliço, uma afronta. Deus me mostra questões a se resolver. E Deus mostra assim que ela tem que voltar urgente, não sei porquê. E não é voltar assim de sair do pecado e vir para cá. Ela voltar os afazeres, começar a pegar na obra e começar a fazer a obra de Deus. É Deus dizendo assim, olha, diga para ela que eu não abro mão dela para nada. Eu não quero ela sentada em cadeira, olhando o pregador, olhando o cantor. Eu quero ela cantando em cima do coral da igreja. Eu quero ela louvando no ministério de louvor. Eu quero ela fazendo a minha obra, porque enquanto ela louva, eu vou quebrando cadeias, vou quebrando o inferno, vou rompendo barreiras. Enquanto ela louva, eu vou resgatando os cativos. Enquanto ela louva, eu vou sarando aqueles que entram por esta porta, diz o Senhor. Dá um abraço nela aqui, filha, bem forte. Presta bem atenção. Existe um espírito, eu falo assim porque existe, que trabalha em todas as áreas. Existe um espírito tentando derramar uma depressão profunda na tua vida. Uma depressão mesmo. Aquela depressão assim que é sentar e não fazer mais nada, meu irmão. Desistir da vida. E Deus dizendo assim, ó, diga para ela, muitos aqui não estão entendendo o que ela tem passado. Até os dentro de casa não entendem o que ela tem passado, as aflições, as batalhas, as tristezas. Parece que quando vai falar com ela, ela já vem com palavras assim meio duras. É porque ela tem passado por muitas situações espirituais. E Deus dizendo assim que está sarando a tua alma hoje. Porque o abraço de mãe, pode abraçar ela, o abraço de mãe que tu está precisando, Deus manda te dizer, está sendo dado agora por esta profeta. A saudade de um abraço apertado está sendo dado hoje. Hoje está sarando saudade, está arrancando mágoa, está sarando aflição. Hoje é nova criatura, nova obreira, hoje se posiciona na obra. É Deus dizendo assim, hoje eu estou arrancando essa flecha que foi colocada no teu coração. Diga bem para mim, olha aqui. Eu vejo aqui uma perca muito grande, mas e depois dessa perca, sua vida já não foi mais a mesma, entendeu? E Deus dizendo para você assim que é já. Ele vai tampar isso aí, mas você precisa fazer os afazeres. O teu chamado é no altar. O que Deus quis para você, o que Deus projetou para você, foi no altar. Embora muitos não entendam, porque você é difícil de lidar igual eu. Você é complicado de lidar igual eu. Eu estou sendo boca de Deus para a tua vida. E Deus dizendo assim que quer você com a mão no arado. Ele não abre mão de você para nada, está me entendendo? Depois que você começar a cumprir com todas as ordenanças de Deus, nos mínimos detalhes que Ele tem colocado no teu coração, Ele manda te dizer que portas se abrirão, Ele manda dizer que as coisas serão diferentes. Ele fala assim que a porta está fechada porque uma mão alcançou e segurou a porta. Olha, Ramanda Sépia. Uma mão interrompeu a porta. Ramanto me decébia. Um grande levante contra a tua vida, mas Deus manda dizer que há justificação. Ele vai te justificar na questão. Então posiciona, porque Ele é contigo. Amém? Eu quero chamar essa irmã que está aqui com essa de florzinha. Eu vou até a senhora, pode ficar aí. A senhora, vem até aqui, para todo mundo ver. Bispo, que Deus vai dar para fazer nessa igreja é coisas grandes, sabe por quê? Porque quando eu entrei aqui, eu tive a impressão que o salão era rompido para lá, que ia mais ou menos 10 metros de profundidade, entendeu? Parece que eu já vim do carro andando do lado da igreja, lá daquela distância. Deus está mandando dizer que este ano é um ano de prosperidade. Ele vai começar a romper barreiras diferentes. Sabe o que eu estou vendo? Eu não estou vendo a sede aqui. Essa aqui é a sede. E eu não vejo a sede aqui, eu vejo ela num lugar diferente. Entendeu? Eu vejo, isso aqui não vai sair, não vai parar. Mas eu vejo um lugar maior, muito amplo, bem grande mesmo. Eu vejo um barracão que está desativado, parece que ele está passando massa na parede, ó.
Parece que ele está passando por uma reforma. E Deus dizendo assim que ele vai começar a estender. Não temas. Só cumpra com o que Deus colocou no teu coração, porque tu és profeta. Só cumpra o que Deus colocou no coração de vocês, porque vocês são profeta. Deixa Deus abençoar essa obra, porque Ele ama essa obra mais do que vocês. Engraçado, no culto de domingo, Deus mostrar tanta obra de bruxaria desse jeito. É complicado. Olha, levaram o teu nome, colocaram em um centro da mandação. De 2 anos para cá, as coisas não andam muito boa. Deve, passa, e Deus manda dizer assim que uma obra de inveja se levantou contra você em um lugar que você tira o pão de cada dia. Deve, mandar. Eu vejo uma obra de inveja dizendo assim, ó, essas portas também vai fechar. Fizeram obra de bruxaria e atacaram a tua casa. Porque eu vejo como se fosse um grande reboliço lá, as coisas não estão boas. E Deus te dizendo assim que hoje tu vai levar a chave da vitória. Hoje tu leva as bênçãos para a tua casa, sabe por quê? Porque pessoas estavam para sair de dentro do teu lar e você ficar só. E Deus dizendo assim que Ele quebra hoje essa obra de bruxaria. Quando eu estava aqui, Deus dizia no meu coração, um grande levante aconteceu contra a família dela, mas Deus manda te dizer que toda ferramenta preparada contra ti hoje nesta igreja está quebrada, amarrada, destruída, esmilhagada. Todo jugo diabólico, toda obra de inveja caiu por terra hoje, no nome de Jesus. Eu quero chamar a bispa. Vem aqui, bispa. A senhora. Vem, bispa, vem, bispa. Fica perto dela, coloca a mão bem aqui na barriga dela, isso. Espírito Santo de Deus, toda comida oferecida agora, entra dentro das entranhas dela, toda comida oferecida, toda quitanda, vindo da Umbanda, vindo do Candomblé agora, vai arrancando agora, eu sei que você está aí, vai arrancando, em nome de Jesus. Toda obra preparada agora, em nome do Pai. Toda obra preparada agora em nome do Filho. Toda obra preparada agora em nome do Espírito Santo de Deus. Seja manifesta agora e queimado. Queimado, essa mulher serva a Deus, ela é do Senhor. Toda opressão maligna, dor estomacal, câncer, agora vai batendo em retirada agora. Toda opressão do mal, eu não admito. A obra é por inteiro, vai saindo agora, vai sair por todo. Vai sair agora e no nome de Jesus. Toda obra preparada contra a família, meu Deus. Deus está me mostrando uma jovem passando pela mesma situação. E Deus dizendo assim, estou entrando lá agora também fazendo a obra. Ó. Estou tocando na vida dela também através de ti agora. Você está intercedendo por ela agora também, olha, Deus me mostrando agora uma obra de bruxaria, e Deus dando um livramento. Pai, toca agora desde a entranha dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pega toda a tua bagagem e sou, pega toda a tua bagagem e sou, em nome de Jesus, amém? Pode levantar ela, ela vai levantar aos poucos, pode deixar, deixa ela aí, deixa ela descansando, pode deixar ela descansando. A irmã que está com o nenenzinho no colo, senhora obreira da casa também, vem aqui, pode deixar ela, vai, pode deixar ela, está passando por obra de libertação, pode deixar, vem aqui filha, pode deixar ela vir aqui. Olha só, Deus está abrindo a mesma porta que foi fechada. Essa porta está amarrada em correntes. E Deus está mandando dizer que foi Ele mesmo que fechou. Sabe por quê? Porque não, as providências que estavam ali, elas iam ser jogadas ao léu, aos porcos. E Deus dizendo assim que Ele agora vai começar a trazer uma essência diferente. Porque o que o diabo está fazendo para você não ficar nessa obra não é brincadeira. O levante que está acontecendo para você não permanecer não é brincadeira. E você não está entendendo o agir. E Deus está dizendo assim, sabe o que eu estou fazendo com ela? Eu estou moldando. Eu estou lapidando o interior dela, a mente dela, o intelecto, a perseverança. E Deus dizendo assim, olha, não é humilhação. Porque eu vi Ezequiel passar pela beira do rio Quebar, foi para uma habitação de profeta. E Deus dizendo assim que tem unção diferente para ti. Deus dizendo assim que tem unção diferente para a tua vida. Mas é necessário que haja perdões. Por que Deus está falando isso? É necessário que tem que ter perdões. É Deus dizendo assim que a igreja vai caminhar em cima de comunhão.
E é necessário que haja perdões. Por que Deus está me dizendo isso? Ele diz assim que dentro dessa igreja você tem que liberar um perdão. Ramanda Sérvia. Está me entendendo? E eu vejo o perdão direcionado ao altar. Deve andar, subir daqui. E Deus dizendo assim que a pessoa que tem que ser perdoada tem que ser no altar. Você tem que trazer e colocar diante do altar, diante dos bispos. Eu vejo vocês na mesma comunhão. E ali acontecendo esse perdão. Eu vejo essa afronta, porque através disso porta se fechou para você. Através disso porta se fechou. E muitos dizem assim, está pagando preço. Eu já paguei preço, irmão, porque você tocar em profeta é complicado. E eu fui um que eu mais persegui profeta na vida, foi eu. E Deus dizendo assim, olha, então é necessário. Porque tanta outra pessoa como você também está passando a mesma situação. E Deus dizendo assim, é necessário que haja perdão dentro dessa igreja. Porque eu quero vocês andando assim, ó. Vamos hoje fazer a obra, a festividade. Eu quero vocês andando desta forma. Vamos hoje caminhando diante dos caminhos da Nova Jerusalém. É Deus dizendo assim, hoje há um novo compromisso, uma nova aliança. Abraça ela, pastora. Bem forte, abraça ela, bispo. Pode abraçar assim, ó. Como um pai mesmo. Abraça ela, Senhor Jesus. Eu não sei por que Deus está me mostrando essa evolução espiritual. E Deus dizendo assim que agora as coisas vão começar a fluir, a andar, a subir. Eles vão te conduzir a um perdão. Não sei por que Deus está me mostrando isso, mas é necessário, filha. É necessário para que as portas se abram, para que o inimigo bata em retirada. Não perca a coroa que Deus te entregou, a posição que Deus te deu. Se posiciona como profeta, como escolhida. Toma posse daquilo que Deus te entregou. Fica de pé aqui, filho. Pode ficar de pé. Isso, fica de pé. Em nome de Jesus. Graças a Deus, está falando de perdão hoje aqui. O bispo nunca mais vai me chamar aqui, mas não tem problema não. Não tem problema, eu vou fazer o que Deus está mandando. Deus dizendo assim, ó. Há uma legião que trabalhou para criar uma intriga. Para mandar subir. Faz assim com as tuas mãos. E Deus dizendo assim que essa moça, ela passou pelo vale da sombra da morte. Eu estou vendo aqui um grande levante contra a vida dela. Ela passou pelo vale da sombra da morte. Eu vejo 2 homens arquitetando a morte dela. Ramanda Sérvia. E Deus dizendo assim que está quebrando essa obra de bruxaria. Sabe por quê? Porque eu vejo os pés dela amarrados, as mãos dela amarradas. Eu vejo uma depressão dentro do quarto, eu vejo uma desistência de vida. E Deus dizendo assim, ó, diga para ela que eu estou entrando hoje sobre a vida dela, ela está recebendo um refrigério. Ela veio hoje já a ponto de desistir da vida, mas Deus manda dizer que ela é levita da casa do Senhor, cantora do Evangelho, e hoje é necessário que ela se posicione. Enfermidade bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Levanta aqui, filha. Fique em pé, pega na mão dela. A família que está passando por muita dificuldade. Foi o que Deus te mostrou. Passando por muitas dificuldades. O que o diabo fez no decorrer deste ano foi para arregaçar essa igreja, para destruir. E o Senhor sabe, essa igreja só está aberta porque são de oração. Porque senão era para estar fechado. Ele colocou uma centelha. Eu vi aqui Sambalá Tobias em cima do altar. Uma pessoa criando um reboliço para destragar tudo, arrebentar tudo, expulsar obreiro, arrancar pastor, destruir bispo, destruir casamento, destruir obreiro, corpo de obreiro. O regaço era para ser grande, mas Deus escolheu essa igreja para salvar almas. Deus escolheu essa igreja, e o diabo pode se levantar de todas as formas, mas vai cair por terra. Olha só, pega bem na mão dela. Deus, no nome de Jesus, Espírito Santo, sopra aqui. Assopra aqui agora. Toda opressão do mal agora, bata em retirada. Dá o teu grito de derrota agora. Dá o teu grito de derrota agora, é o último. Dá o teu grito de derrota agora. Dá o teu grito de derrota. O último grito bem forte. Você vai abandonar ela agora. Vai abandonar a casa. Dá o teu grito de derrota lá no fundo. Entra dentro da alma dela agora e arranca tudo que é teu e bate em retirada. Sou em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmão? Ela tem intercedido por você e tem pagado um alto preço. Ela é o que é sua? Tem pagado um alto preço por você. Entrou na frente de uma grande batalha e tu sabe. Ela tomou uma briga grande.
E Deus não quer vocês chorando mais, entendeu? Deus quer vocês levantada como guerreira. Chega de lagriminhas, agora é ficar em pé, é de pé e lutar. Deus não quer mais aquele negócio, eu não aguento mais essa batalha. Eu vejo aqui Deus exortando elas nessa posição, meu bispo, dizendo assim que é tempo de se levantar como guerreiras, é tempo de pegar mesmo assim a obra que Deus entregou para fazer, e fazer porque Ele é fiel, diz o Senhor dos Exércitos. Coloca a mão na barriga dela aqui, filho. Usa as tuas mãos. Espírito Santo de Deus, adentra aqui. Eu vejo um caroço muito grande entre a coluna e o útero. E Deus dizendo assim que está dando livramento aqui, ó. Deus dizendo assim: eu estou dando livramento para o teu útero. Hoje tu recebe da parte de Deus um grande livramento nessa igreja. Olha aí, ó. Olha o livramento aí que tu recebe. Olha o livramento aí, Débia, fácil, eu me decai. Olha o livramento aí que tu vai receber hoje no nome de Jesus. Olha o Espírito Santo de Deus entrando dentro das tuas entranhas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dá um abraço nela. Quero convidar um casal, vocês dois, fiquem de pé. Eu vou vir até vocês, porque senão fica difícil. Olha bem, vocês também passaram por uma obra de inveja. A obra foi grande, por isso que vocês não entenderam. Eu vejo aqui como se fosse uma situação financeira de um ano. Desde janeiro ela começou a dar um declínio. Declínio para baixo, declínio, né? Decair. E Deus dizendo assim que Ele vai evoluir. Não sei por que Deus está me mostrando 4 carros dentro do quintal. Ramanda Sebe. Eu vejo 4 veículos dentro de um quintal, e eu vejo uma placa na frente desse quintal. E Deus dizendo assim que Ele vai começar a entregar para você o que o homem tentou tirar. Eu vejo processos na justiça, eu vejo evolução, eu vejo questões sendo resolvidas, e Deus dizendo assim que vai começar a voltar o tesouro que foi arrancado dessas mãos. Deus está mandando eu te dizer, porque eu vejo este homem de caminhonete, eu vejo ele andando num veículo diferenciado, e Deus dizendo, olha bem para mim, Deus dizendo assim, ó filho, eu vou começar a evoluir a sua situação, mas é necessário que a tua boca feche por um prazo de tempo. O projeto tem que ser no silêncio, o projeto tem que ser no silêncio, diz o Senhor dos Exércitos, porque está muita inveja daquele lado de lá. Ramanda Sébia, é Deus me mostrando, tem muita inveja. Duri, bibi, Ramanda Sou, há muita inveja naquele lugar, e Deus dizendo assim, fala para ele ficar em silêncio, porque eis que eu dou vitória, diz o Senhor. Olha o que Deus está colocando aqui. Deus está colocando uma farda. Eu vejo uma farda, Ramanda, subir de canto, uma farda do exército, Bibi, andar, Duque, Mini Hatch. E Deus dizendo assim que está levantando um grande soldado dentro dessa igreja, bispo. É Deus dizendo assim, um soldado de boas obras, um soldado de grandes obras. É Deus dizendo assim que grandes obras serão feitas, diz o Senhor. Vou ter que ser boca de Deus para você. O Espírito Santo está falando no meu coração aqui. Olha bem para mim aqui, moça. O diabo está tentando separar vocês dois e tu sabes. Eu vejo um espírito tentando fazer isso aqui, ó, cortar o elo. Está me entendendo? E Deus dizendo assim que não vai cortar, porque foi Ele que uniu. Amando, me descendo. É Deus dizendo assim, ó, foi Ele que uniu. Débia, paz. Eu vejo um grande reboliço. Você pode me chamar, pode falar que não, mas eu sou fiel em dizer o que Deus está mandando dizer. Eu vejo um grande reboliço para separar vocês dois. E Deus está dizendo aqui, ai de vocês se separarem. Deus dizendo, ai de vocês. Há um grande movimento do mundo espiritual para arrancar, para tirar, para separar. E Deus não está no negócio da separação, eu já vou dizendo. Deus não está no negócio do divórcio, da separação, diz o Senhor. Dá um abraço nele, dá um abraço nela, irmão. A igreja fica de pé em nome de Jesus. Tem uma moça que entrou aqui, essa aqui. Olha bem para mim aqui, filho. A senhora, meu. Engraçado, quando eu olhei para ela, eu vi uma placa de um país. Tá me entendendo? Eu vejo uma placa. Engraçado que ela tá desse jeito ali, ó. Eu vejo de um lado na Itália,
E vejo o outro lado em Portugal. E eu pergunto a Deus o porquê. Deus me fala que Ele vai mudar os seus planos, os seus projetos. Está me entendendo? Há planos e projetos para ser mudado. Eu vejo muito dinheiro, irmão. Você não está entendendo. Quando a senhora entrou ali, ela entrou arrastando um baú de ouro. E Deus dizendo assim que tem muitas moças que vai te acompanhar. Por que Deus está dizendo? Tem muitas moças novas que vai começar a acompanhar ela. Que manda, sépia. E te dizendo assim que vai haver um retorno. Eu vejo ela dentro de um avião. E Deus dizendo assim que vai haver prosperidade novamente. O Senhor dizendo assim que vai te tirar do Brasil em pouco tempo. Por que Deus está dizendo isso? Porque Deus tem uma promessa para você em uma terra muito gelada. É como eu vejo essa tua vida, irmão. Tu voltando de lá e aqui acontecendo um reboliço de Deus dentro da igreja, porque tu abençoou. E Deus dizendo assim: eu vou começar a movimentar as águas, porque o leão devorador estava comendo as finanças, devorando, mas agora Deus vai começar os projetos novamente. É Deus me mandando dizer: fala para ela restaurar passaporte, arrumar passaporte, organizar passaporte, porque Ele está levando ela novamente. Não é para morar, ela vai para fazer uma aliança financeira e vai voltar abençoada de lá, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, quando tu entrou ali, eu vejo assinaturas de papéis, assinatura, e eu vejo divisão, irmão. Divisão de bens, e Deus dizendo assim que o homem não vai tirar o que é teu. É Deus dizendo: fala para ela ficar tranquila, porque há um movimento, e o movimento eu vou abençoar ela. Fala para ela descansar o coração, descansar a alma, porque o que eu vou fazer na vida dela é coisas grandes, diz o Senhor. É coisas grandes, o projeto de Deus é grande. Quem pode dar um abraço nela aqui? Pode, levanta aqui, dá um abraço você, em nome de Jesus. Eu não posso sair daqui sem falar contigo. Deus, faz assim com as tuas mãos. Deus, no nome de Jesus. Deus está me mostrando aqui duas mulheres venezuelanas. Olha na palma da mão dela. E eu vejo um cuidado com essas duas senhoras venezuelanas. Eu não sei por que Deus está dizendo isso, mas Deus dizendo para você assim, que vai levantar você como uma missionária. Você está sendo preparado aqui. Está sendo preparada para uma obra missionária. E Deus dizendo assim que tu vai começar a evangelizar ônibus, começar a evangelizar ponto de cultos, começar a evangelizar a rua, a casa. É Deus dizendo assim: diga para ela que eu vou evoluir o projeto dela e vou tirar ela da mão do opressor. Vou tirar a vassoura, vou tirar o pano de chão e vou colocar aqui uma chave da vitória. É Deus dizendo assim que os planos dele para você é maior do que tu pensa, diz o Senhor. Dá um abraço nela. Coloca a mão no teu peito aí. Repita comigo. Cativeiro. Bem forte. Cativeiro. Não mata. Crente. Eu não vou morrer. Eu estou em fase de crescimento. E vou prosperar. No nome de Jesus. Amém? Agora tu pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus, bem forte, porque Ele é fiel, em nome de Jesus. Amém? Esse senhor aqui, Deus está me mostrando também uma relação dentro da previdência social. Deus mandando te dizer que tu vai assinar um papel antes que fim do ano, que vai abençoar a tua vida. Há uma evolução. Deus dizendo assim que está uma batalha. Bate o martelo ou não bate o martelo? Bate o martelo ou não bate o martelo? E Deus dizendo assim que tu não vai perder nada, que Ele vai elevar o que Deus te entregou, não vai perder nada. É Deus acrescentando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém?